Bom dia, querido telespectador. É com grande alegria que mais uma vez nos encontramos aqui, na TV Tarobá, para juntos celebrarmos esta Santa Eucaristia. Esta missa será presidida pelo Padre Romão Antônio Martins, pároco da paróquia Nossa Senhora da Paz, de Londrina. Com muita alegria, iniciemos nossa Eucaristia cantando. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, pra fazer tua vontade, pra viver do teu amor, pra fazer tua vontade, pra viver do teu amor. Eis-me aqui, Senhor, o Senhor é o pastor que me conduz por caminhos nunca vistos, me enviou, sou chamado a ser temente, sal e luz, e por isso respondi, aqui estou. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, pra fazer tua vontade, pra viver do teu amor, pra fazer tua vontade, pra viver do teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas a esta celebração. Mais uma vez aqui nos reunimos para acolher a palavra que o Senhor quer nos dizer e, acima de tudo, guardá-la no coração e colocar na nossa prática no dia a dia. Vamos, dos mais variados lugares, numa só prece, numa só oração, agradecer a Deus pela semana que terminou e pedir por esta que começa. Pedir pelo tempo de hoje, para que sejamos bons, acima de tudo, bons cristãos em tudo aquilo que somos e fazemos. Com alegria, continuamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje, lembramos do chamado feito por Jesus aos seus apóstolos, marcando o início da sua missão de profeta e servidor do Pai. Naquele tempo, Jesus chamou pescadores. Hoje, ele chama a cada um de nós, e a nossa resposta é dada na medida em que nos convertemos à sua palavra. Pelas vezes em que nos afastamos do amor, da bondade de Deus e acreditando na sua infinita misericórdia, vamos agora pedir o perdão. Nesse momento, pensemos: que redes precisamos abandonar para seguir Jesus? Pensemos também nas faltas que cometemos e vamos abrir o nosso coração para acolher a misericórdia de Deus. Cantando, façamos o nosso pedido de perdão. Quando sinto que falhei, ó meu Deus, que eu errei, busco em meu coração encontrar o seu perdão, te pedindo, meu Senhor, vem lavar com teu amor, purifica
perdoa-me, Jesus. Lava-me, purifica-me, perdoa-me, Jesus. Perdoa-me, Jesus. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe-nos dos nossos pecados, ajude-nos, Senhor, a converter-nos verdadeiramente, a viver uma vida nova e nos conduza à vida eterna. Amém. É momento de dar glória à Santíssima Trindade, expressando toda a nossa alegria e gratidão a Deus, que confia em nós e nos torna portadores da boa nova trazida por seu Filho Jesus. Cantemos. Quando a igreja se levanta para exaltar o nome do Senhor Jesus, o céu e a terra em harmonia irão cantar o nome do Senhor Jesus. O Espírito de Deus ao nosso encontro vem, e os anjos se levantam para cantar também. Amém. Glória a nosso Deus, Santo nosso Deus. Aleluia. Amém. Glória a nosso Deus, Santo nosso Deus. Aleluia. Nos louvores Deus habita, vamos provar essa presença do Senhor. Sentir que em nosso meio está Jesus, o nosso Deus dominador. O Espírito de Deus ao nosso encontro vem, e os anjos se levantam para cantar também. Amém. Glória a nosso Deus, Santo nosso Deus. Aleluia. Amém. Glória a nosso Deus, Santo nosso Deus. Aleluia. Amém. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, dirigi a nossa vida segundo o vosso amor, para que possamos, em nome do vosso Filho, frutificar em boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Assim como os habitantes da cidade de Nínive, também nós somos chamados à conversão para uma vida nova. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Levanta-te, vai a Nínive, aquela grande cidade, e anuncia o que vou te dizer. Jonas partiu agora com intenção de ir a Nínive, como o Senhor havia mandado. Nínive era uma cidade fabulosamente grande, do tamanho de uma caminhada de 3 dias. Jonas entrou na cidade e começou a andar. Caminhou um dia inteiro, dizendo assim: dentro de 40 dias, Nínive será destruída. Mas os ninivitas passaram a crer em Deus e marcaram um dia de penitência, vestindo-se de saco, do maior até o menor. Deus viu o que eles fizeram e como voltaram atrás de seus caminhos perversos. Compadecido, desistiu do mal que tinha ameaçado. Nada fez. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, vossa verdade me oriente e me conduza. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, vossa verdade me oriente e me conduza. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, e fazei-me conhecer a vossa estrada.
vossa verdade me orienta e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, vossa verdade me orienta e me conduza. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e a vossa compaixão, que são eternas. Não recordeis os meus pecados quando jovem, e sois bondade sem limites, ó Senhor. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, vossa verdade me oriente e me conduza. O Senhor é piedade e retidão, e reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça, e aos pobres ele ensina o seu caminho. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, vossa verdade me oriente e me conduza. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, vossa verdade me orienta e me conduza. Segundo Paulo, a figura deste mundo passa, e devemos insistir tudo em um mundo novo, que não passa, o reino de Deus. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Eu digo, irmãos, o tempo abreviou-se. Então, que doravante os que têm mulher vivam como se não tivessem mulher. Os que choram, como se não chorassem. E os que estão alegres, como se não estivessem alegres. Os que fazem compras, como se não estivessem adquirindo coisa alguma. E os que tiram proveito do mundo, como se não aproveitassem, pois a figura deste mundo passa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. No Evangelho de hoje, Jesus nos pede que acreditemos na sua palavra e nos convertamos ao seu amor. Aclamemos o Santo Evangelho cantando. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais nos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Queridos irmãos e irmãs, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, proclamando a boa nova de Deus, dizendo: completou o tempo, o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede na boa nova. Caminhando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e o irmão dele, André, lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. Então disse-lhes: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Prosseguindo um pouco adiante, viu também Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, consertando as redes no barco.
Imediatamente Jesus os chamou, e eles, deixando o pai Zebedeu no barco com os empregados, puseram-se a seguir Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a razão, o motivo principal da vinda de Jesus foi a instauração do reino de Deus. Vimos no livro do Gênesis que Deus cria tudo e depois de tudo que criou, viu que tudo era bom. Tudo era bom, perfeita harmonia. O mundo começou a deixar de ser bom. Tem gente que hoje em dia olha o mundo que parece não ser tão bom e até pensa assim: se Deus existisse, não existiriam crianças abandonadas, não existiriam guerras, não existiriam violência, né? Mas esquecem-se de que tudo isso não é obra de Deus. Isto é obra humana. Deus, tudo o que Ele fez, Ele viu que era bom. O mundo começou a deixar de ser bom a partir do momento em que o homem e a mulher desobedeceram a Deus. Partiram para uma prática errada. Isso foi aumentando, aumentando, e é o que nós vemos aí hoje. Então nós podemos dizer que Jesus veio, meus irmãos, restaurar aquela bondade do início da criação. Jesus, quando a gente diz que Jesus veio instaurar o reino, é isso. É tornar o mundo bom novamente, né? Através das ações humanas. Se o mundo deixou de ser bom por causa das ações do homem, da mulher, ele pode voltar a ser bom através de ações de amor, de bondade, de justiça, também do homem e da mulher. Este mundo é passageiro e nós também somos. Nós acreditamos no reino eterno e definitivo junto de Deus. Mas este reino que a gente acredita e espera herdar um dia, não podemos ficar só aguardando para a vida eterna. Nós temos que fazê-lo acontecer aqui, agora. Esta é a nossa missão. E Jesus conta conosco para a concretização desse reino, para que seja cada vez maior este reino aqui neste mundo, nessa terra. O quanto que precisa, não é mesmo? A gente vê muito antissinais do reino. A gente vê na TV, nos jornais, todo dia, violência, roubos. No jornal de ontem, sábado, vimos uma menina foi baleada quando saía do banco. Acabou de sair, foi assaltada e foi baleada. Por sorte, não veio a falecer, está viva. Que coisa triste. A cada dia temos notícias novas e ficamos cada vez mais apavorados. Mais do que nunca, meus irmãos, o mundo exige que as pessoas que creem deem sinal desta fé e dessa esperança decorrente desta fé no mundo de hoje, que ajude a transformá-lo com gestos de amor, de bondade, de perdão e de misericórdia. O tempo que nós temos é este. O tempo em Marcos, chamado de Kairós, é este momento em que nós vivemos. Cada um do seu jeito, com a sua realidade, com seus compromissos, com seus desafios. Esse é o tempo de graça que nós temos para viver na presença de Deus, discernindo os caminhos dele e corajosamente abraçando, praticando aquilo que a gente descobre que é o caminho de Deus. Que interessante que esse reino, para ser instaurado, Jesus não precisava, se quisesse, contar com pessoas como nós e como contou com os 12. Ele poderia ter feito tudo sozinho. Acha que Deus precisa de nós? Ele quis precisar. Aliás, se ele tivesse feito tudo sozinho, teria feito muito melhor, com certeza. Né? Nós, com as nossas fragilidades, até nos atrapalhamos de vez em quando, até tornamos as coisas mais prolongadas e às vezes até complicamos. Mas Ele quer contar conosco. Este reino que nós vislumbramos na vida eterna e desejamos aqui agora, só vai acontecer através de nós. Como é que nós sabemos disso? Naquele tempo, Jesus convidou 12 apóstolos. Hoje Ele convida cada batizado. Todos nós, batizados, temos um comprometimento com este reino. Alguém pode perguntar assim: qual é o meu comprometimento de batizado? O que significa o meu comprometimento com esse reino? O meu comprometimento é eu ajudar a tornar este mundo melhor, através de pequenas coisas. Naquele tempo, Jesus chamou João, Simão, André, Tiago. Hoje Ele chama
Jaqueline, Priscila, Paulo, Gilmar, Roberto, cada um de nós. Ele conta conosco para que esse reino aconteça cada vez mais, esteja mais presente em nosso meio e através de gestos simples, meus irmãos. Muitas pessoas podem pensar que a gente ser militante do reino, falar do reino, é sair com a Bíblia embaixo do braço e ficar falando em Jesus, Jesus e repetindo capítulos e versículos bíblicos. Não é nada disso. Nós temos que, através de gestos de amor e bondade, revelar o que Jesus disse. Esta é a nossa missão. Isto é o que o Senhor espera de cada um de nós. Certa vez eu estava com algumas pessoas numa cidade grande, numa viagem que fiz para visitar meus parentes em Portugal, há um tempo atrás. E tínhamos nos perdido na cidade do Porto, cidade grande. E começamos a nos informar para tentar achar o caminho. E não achávamos. Porque às vezes a forma de explicar de um outro povo é diferente daquela que a gente está acostumada também. A gente presta atenção no começo e depois pergunta para o outro mais para frente, né? Mas não achávamos. De repente encontramos uma pessoa que diz assim: vocês vão para tal lugar? Vão. Pois então eu vou acompanhar vocês até a saída da cidade. Nós estávamos tão perdidos, estávamos assim quase que desesperados por tantas voltas que demos. De repente alguém como um anjo do céu diz: eu vou acompanhar vocês até a saída da cidade. Gente, isto é reino de Deus. Isto é reino. Outro dia encontrei uma senhora que tinha sido casada, ou seja, era ex-esposa de uma determinada pessoa, e essa determinada pessoa, já casado novamente, contraiu uma doença grave, estava à beira da morte. Esta senhora ex-esposa ajudava a esposa a cuidar do marido. Isto é reino de Deus. Conheci também uma outra cujo esposo faleceu, ela ficou com o sogro morando em casa, ficou mais de 20 anos com o sogro morando em casa, ela casou novamente, e aquele marido que ela arrumou, e ela também ajudaram a cuidar daquele que tinha sido o primeiro sogro dela, que não tinha mais ninguém por ele, com muito amor e carinho. Visitei aquele homem dizia: padre, tudo que eu preciso, eu não preciso pedir duas vezes. Eles me atendem com tanto carinho. Gente, isto é reino de Deus. Reino de Deus é a gente fazer bem aquilo que a gente tem de fazer. Quantos lugares a gente vai e a gente é mal atendido? Mas em quantos lugares você vê também pessoas que vão um pouco além e ajudam, facilitam, desburocratizam e principalmente são solidários, são bondosos, amorosos. É isto que é ser discípulo. É esta transformação que o mundo precisa. Quando Jesus diz no começo do Evangelho: completou-se o tempo, o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo por quê? Não significa que o mundo vai acabar de hoje para amanhã. O reino de Deus está próximo quando as pessoas, está cada vez mais próximo na medida em que as pessoas deixam o seu egoísmo, deixam a sua inveja, deixam fechar em si mesmo, em torno de seus próprios problemas, dos seus próprios desafios. Quando as pessoas saem de si mesmas, se abrem para o mundo, vão em direção ao próximo, praticam a justiça, o reino de Deus está próximo mesmo, quando o mundo está mais curado das suas maldades, de tudo aquilo que distancia o homem de Deus e também de seus irmãos. E ele diz: convertei-vos e crede na boa nova ao Evangelho. Claro, meus irmãos, quanto mais conversão, quanto mais fé na boa nova, quanto mais prática nesta boa nova, mais o reino de Deus está próximo. Nós não sentimos isso? De vez em quando a gente não passa por determinadas situações em que a gente está tão bem e tudo ao nosso redor está tão bem. Isso é meio raro, mas às vezes acontece, né? Em que a gente diz: olha, isso parece o céu, não é? E de vez em quando a gente passa situações tão difíceis que a gente fala: isso parece o inferno. Cabe a nós construirmos o céu ou o inferno nessa realidade, nessa dimensão de vida em que nós estamos. E uma coisa que chama a atenção neste Evangelho também é que Jesus chama aquelas pessoas que eram excluídas da sociedade. Chama os pescadores, que era considerado uma subprofissão, né? Aquele povo que ninguém dava bola, que ninguém valorizava. Com esses que Jesus conta para começar o reino. Olha que coisa. Por que será? Talvez para dar-nos a lição de que todos nós somos convidados.
Jesus não chama os expertos da sociedade, não chama os grandes líderes, não chama os políticos, chama as pessoas simples. E mais interessante que Jesus, a certa altura, ele bendiz a Deus, aliás, porque ele revelou as verdades dele aos simples e pequeninos. Né? E por que isso, gente? Porque o critério de Deus não é a esperteza, a inteligência, a capacidade. O critério de Deus é uma outra capacidade. É a capacidade de converter-se, de abrir o coração a Deus. Talvez Jesus tenha escolhido os mais simples, os mais humildes por isso, porque eles são muito mais abertos à vontade de Deus, àquilo que Deus quer dizer, e são muito mais abertos a acolher também essa vontade. Muitas pessoas com muita formação, muita capacitação, podem cair no perigo de se acharem assim, muito donos de si, muito bons. Tem gente que me parece que ninguém tem nada a ensinar para ele ou para ela, porque parece um sabe tudo, não tem humildade. Puxa, em corações desse tipo, podem saber. Deus fala muito pouco e a pessoa fala demais ela, os limites dela, os defeitos dela, infelizmente. Quanto mais humildes e simples formos, mais Deus vai falar através de nós, agir através de nós, mais o reino vai acontecer. Portanto, queridos irmãos e irmãs, que desta celebração de hoje fique a mensagem, primeiro, de que somos discípulos e discípulos do Senhor. E segundo, que este reino precisa do exercício do nosso discipulado, precisa de uma fé verdadeira, de um compromisso autêntico, gerado em atitudes, gerado numa vida de conversão, numa vida que se aproxima cada vez mais de Deus e se aproxima também dos irmãos, numa vida que supera a diferença, o egoísmo e a maldade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Confiantes, rezemos o creio. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Senhor, alimentados e fortalecidos por vossa palavra, fazei-nos capazes de viver a solidariedade e a comunhão com todos os necessitados. Humildemente vos pedimos, Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Para que a Igreja, animada pela Palavra de Deus e pela Eucaristia, seja no mundo promotora do reino que Jesus veio anunciar, rezemos ao Deus de bondade. Senhor, escutai a nossa prece. Para que nossas comunidades acolham com alegria o convite de Jesus, convertam-se e creiam no Evangelho. Rezemos ao Deus de bondade. Senhor, escutai a nossa prece. Para que a Eucaristia renove em todos nós o compromisso com a justiça e com a fraternidade em nossas famílias, rezemos ao Deus de bondade. Senhor, escutai a nossa prece. Para que o Senhor da Messe continue chamando homens e mulheres comprometidos com o anúncio do reino de Deus e conceda a graça da fidelidade àqueles que já foram chamados, rezemos ao Deus de bondade. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, com fé vos pedimos, acolhei nossos pedidos e atendei nossas necessidades, para que, conduzidos por vosso Espírito, possamos testemunhar vosso reino que já se encontra entre nós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Jesus nos dá o exemplo da partilha e da oferta da própria vida. Apresentemos o pão e o vinho, frutos da terra e do trabalho do homem e da mulher, que serão transformados em corpo e sangue de Cristo. Você, que nos acompanha nessa celebração, sinta o chamado de Jesus e oferte a Ele o seu coração, o seu desejo de conversão. Cantemos.
Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Compre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao seu lado, Senhor. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao seu lado, estar ao seu lado, estar ao seu lado, Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de e de toda a Santa Igreja. Igreja. Ó Deus, acolhei com bondade as oferendas que vos apresentamos, para que sejam santificadas e nos tragam a salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Olha que coisa boa, Ele está no meio de nós, isso é reino. Orações ao alto, O nosso coração está em Deus. isto é graça, nosso coração em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. E é nosso dever mesmo dar graças pela vida, por este dia, por essa semana que começa, pela nossa família e por tudo que Deus põe no nosso caminho e por toda a força e coragem que temos para enfrentar as dificuldades e desafios. Acima de tudo, damos graças por um Deus bom, por um Deus presente, por um Deus que está ao nosso lado em toda e qualquer circunstância. Na verdade, é justo, é necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Ele, Jesus, é a vossa palavra viva, pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Senhor e Redentor, verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, Jesus, para cumprir a sua vontade, ó Pai, e reunir um povo santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora da paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando com alegria a uma só voz. Santo, 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 Santo é o Senhor. Santo, 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 Deus do universo. Céus e terras proclamam vossa glória ao Senhor. Hosana, Hosana nas alturas. Santo, 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 Santo é o Senhor. Santo, 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 Deus do universo. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas. Santo, 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 Santo
Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Bento, com o nosso Bispo Albano e seu auxiliar José, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou, pedindo de forma especial que neste mundo tão conturbado, neste mundo no qual a gente tem tantas preocupações, que a vivência do reino não passe despercebida, que os valores humanos não passem despercebidos, que nós possamos nos importar verdadeiramente com as pessoas que estão ao nosso lado, até com os nossos vizinhos, com os nossos amigos, com a nossa comunidade de fé. É assim que o reino acontece. Uma vez eu visitei uma família pobre que recebia ajuda da igreja. Quando eu cheguei, as crianças estavam todas alegres. E a senhora me diz assim: olha, padre, eles estão alegres porque aquele senhor que traz cesta básica aqui todo mês, daqui a pouco ele vem aqui buscar as crianças para tomar sorvete. Isto é reino de Deus, meus irmãos. É desses gestos pequenos e simples que fazem as pessoas ter mais alegria e acreditar na humanidade, no mundo melhor, que se tornam sinais do reino. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, principalmente dos males que nos afastam de Deus e das pessoas, dos preconceitos, do egoísmo, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, e que esta paz aconteça através de nós, irmãos e irmãs. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Como irmãos e irmãs que somos gente comprometida com o reino, um reino de irmãos, saudemo-nos uns aos outros, desejando a paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus, o nosso Salvador, a força que habita em nós para que o reino seja ainda mais presente no mundo. É o Cordeiro que salva, que cura, que anima, que fortalece, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que este corpo de Cristo nos guarde para o bem nesta vida, nos guarde para que sejamos semelhantes a Jesus, mansos e humildes de coração, nos guarde sobretudo para a vida eterna. Amém. Os discípulos de Jesus não tiveram dúvida em deixar redes e barcos para segui-lo. Hoje, ele vem a nós e se oferece como pão divino, que tem poder de nos salvar e fortalecer a nossa própria vida, para o bem e para a verdade. Nós, aqui na TV Tarobá, juntos com você, que nos acompanha a cada celebração, somos convidados a participar deste momento eucarístico. Cantemos. Há um barco esquecido na praia, já não leva ninguém a pescar. É o barco de André e de Pedro, que partiram pra não mais voltar. Quantas vezes partiram seguros, enfrentando os perigos do mar.
repente aparece Jesus, pouco a pouco se acende uma luz. É preciso prestar diferença, e o povo já sente que o tempo chegou. E partiram sem mesmo pensar nos perigos de profetizar. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. O reino do qual tanto falamos nessa celebração e do qual nós somos discípulos é também nós não termos discriminação nem preconceitos, mas tratar-nos como irmãos, independente de raça, de religião. Nós temos na nossa paróquia a comissão da partilha e tinha famílias evangélicas que também não tinham o que comer dentro de casa. E surgiu uma questão: será que nós devemos ajudar também as famílias evangélicas ou não? Porque a primeira questão que vem, o primeiro pensamento que vem é eles que vão procurar a igreja deles, não é mesmo? Mas, graças a Deus, a nossa comissão da partilha optou por ajudar, sim, as igrejas, as famílias, mesmo sendo evangélicas. Porque fome, meus irmãos, fome não tem religião. Miséria, dor, não tem religião. E o nosso gesto, nossa bondade tem que ser inspirada nos gestos e na bondade de Deus. Diz a Bíblia que até Deus faz chover sobre bons e maus. Quem somos nós para fazer bem só para quem a gente quer? Só para aqueles que são da nossa denominação ou para aqueles com quem a gente vai com a cara? Então, inspirados no agir de Deus, também ajudamos, sim. Então, isto é reino de Deus, onde a gente põe abaixo os preconceitos, as diferenças e ajudamos mesmo a construir um mundo de irmãos. É nisso que consiste o nosso discipulado. Perceberam como que são através de coisas simples que a gente se torna discípulo ou discípula? Que o Senhor nos ilumine e nos inspire nas nossas ações, para que na simplicidade da vida revelemos-nos discípulos fiéis e autênticos. Vamos agora acompanhar o canto de ação de graças. Este momento de adoração, não tenho nem palavras para me expressar. No brilho dessa luz que vem do teu olhar, encontro meu abrigo, meu lugar. E quando estamos juntos, entre nós estamos, passando em nosso meio a nos abençoar. E tocas com ternura com a tua mão a cada um que abre o coração. Minhas mãos te elevam, minha voz te louva, e o meu ser se alegra quando estou em tua presença. Minhas mãos se elevam, minha voz te louva, e o meu ser se alegra quando estou em tua presença, Senhor. Oremos. Concedei-nos, Deus Todo-Poderoso, que, tendo recebido a graça de uma vida nova, sempre nos gloriemos dos vossos dons. Por Cristo nosso Senhor.
Amém. Mais uma vez agradecemos a direção da TV Tarobá e aos funcionários que nos proporcionam chegar até sua casa ou ao seu trabalho, ao hospital, a tantos lugares, não é mesmo? Levando uma mensagem de fé e de esperança, ajudando a construir o reino a partir das palavras de Jesus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-os o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Alegres, pois o Senhor vive e está entre nós. Fiquem em paz para quem está em casa e nós aqui vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe e permaneça conosco. Graças a Deus. Sombra das tuas velas navegarei. A sombra das tuas velas no alto mar. Não tenho medo, não tenho medo. A sombra das tuas velas, não tenho medo de navegar. A sombra das tuas asas